retardada, que aconteceu agora há pouquinho. O presidente Lula se manifestou. Lula condena a intervenção dos Estados Unidos. Ele disse: vamos combater o crime organizado. Não aceitamos ser tratados como moleques. O presidente pediu que o governo americano entregue foragidos que moram lá. Vamos lá, Fernanda. É isso mesmo, Amadeu. O presidente Lula fez essa declaração numa visita a uma fábrica de fertilizantes em Laranjeiras, em Sergipe, e disse que está muito triste com essa determinação do governo americano e que, se realmente o governo americano quer combater o crime organizado, que envie aqui para o Brasil pessoas que estão lá e que são envolvidas com o crime, como, por exemplo, Ricardo Magro, proprietário da Refit, que foi alvo da Polícia Federal em uma operação que descobriu desvios de recursos no Rio de Janeiro. Ele também disse que não vai aceitar que o Brasil seja tratado como um moleque e como uma republiqueta, que sabe, que tem consciência de que as facções criminosas, como Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, afligem a população brasileira, mas que foi justamente por isso que o governo atuou para a aprovação do PL antifacção e tem lutado para a aprovação da PEC da Segurança Pública. A gente tem o trecho da fala do presidente Lula, vamos acompanhar. Essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que não sei das contas, e nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratados como moleque. Nós não aceitamos ser tratados como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Além disso, Lula também disse que se os Estados Unidos fossem classificar milicianos como terroristas, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro nem sairiam dos Estados Unidos, ficariam presos lá. Essas foram as palavras do presidente Lula. Além disso, o governo federal também soltou uma nota em relação a esse assunto. Nessa nota, o governo diz o seguinte: o Brasil é uma nação soberana que tem travado combate permanente contra o Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho e as demais facções e milícias que praticam terrorismo nos territórios e que vivem milhões de famílias. Enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. O terror causado por essas organizações em comunidades busca obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e arma, e não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Para finalizar, a nota diz: a segurança da nossa população é importante demais para ser manipulada politicamente por traidores que tentam confundir esses conceitos, por falsos patriotas envolvidos com o crime organizado que pedem a autoridades estrangeiras a interferência em assuntos brasileiros. Ontem mesmo, depois que saiu essa notícia da classificação dos Estados Unidos em relação a essas organizações criminosas, o presidente Lula se reuniu com seus ministros para discutir esse assunto e como o governo deve atuar em relação a isso, Amadeu. Então está aí o desenho, está aí a resposta do presidente Lula. Junto com o governo, é a nota. Se a gente puder pôr a nota em destaque, assim, legível para a gente, em tela cheia e legível, seria bom, viu, Nájila Alberto? Agora, na fala do presidente,
ele ele faz avanços e torna claras as ideias dele com relação a esse posicionamento americano. Um ponto relevante que eu já destaco aqui, ele disse: Comando Vermelho e PCC são sim organizações terroristas para o povo brasileiro. São terroristas para as cidades brasileiras, para os bairros, para os moradores brasileiros. Aí sim são terroristas. Mas não como os americanos imaginam. Terroristas como Osama Bin Laden, como são as Farc na Venezuela, como são Hamas lá no Oriente Médio. Al-Qaeda, que são instituições que têm o interesse político de mudar regime de governo, como era o Talibã, que, aliás, acabou conseguindo conquistar o Irã. Não, os nossos terroristas aqui, na visão do presidente Lula, eles ameaçam o povo, atacam o povo, amedrontam, roubam o povo. Mas eles não querem tomar o poder, eles querem se locupletar, ganhar dinheiro, se dar bem. E o Brasil, o presidente disse, está enfrentando esses terroristas brasileiros, grupos terroristas brasileiros, PCC e Comando Vermelho, inclusive com a legislação mais dura que foi aprovada nesse semestre, tornando os crimes de facções ainda mais graves do que os crimes de terrorismo. Se você for observar o Código Penal, o que o Congresso aprovou de pena, de punição para os crimes de facção é mais grave, mais duro do que o crime de terrorismo. São penas e sentenças ainda mais duras. Então, o presidente Lula está dizendo, existem, eu sei, nós estamos enfrentando e vamos enfrentar com mais força ainda com a nova legislação e com a PEC da segurança, unindo todo o Brasil nesse enfrentamento. Disse ainda que o Brasil não aceita ingerência estrangeira, quer dizer, qualquer interferência na soberania do país e que de forma alguma será tratado o Brasil como moleque de recado. Então, são mensagens que ele traz internamente para o eleitor brasileiro, a grande maioria, mas também sinaliza aos Estados Unidos que não aceita ou não concorda com o que foi feito e mais, da forma que foi feito, da forma que essa decisão foi tomada, da forma como essa decisão foi tomada. E no final, o presidente Lula ainda dá a estocada política, dizendo que a família Bolsonaro trabalha contra os interesses do Brasil, seriam traidores da pátria. Quero ouvi-los, Ari. Fato é que o Marco Rubio está tratando o Brasil como um narco-estado, coisa que nós não somos. Nós não somos um estado subjugado por narcoterroristas. Isso não existe aqui. Existem facções, é verdade, muito fortes, que têm atuação, inclusive, fora do Brasil. Mas um grupo terrorista, ele tem uma motivação ideológica. Isso é conceitual, tá? Não dá para misturar alhos com bugalhos. É uma questão ideológica, é um projeto político para assumir o poder político e mandar em um país dominando o legislativo, judiciário e executivo. PCC e CV querem grana, dinheiro, são facções criminosas atrás de lucro. E é como o presidente falou, precisam ser combatidos sim, inclusive com cooperação internacional, mas é cooperação. Esse tipo de manobra que o Marco Rubio fez abre uma brecha perigosíssima para ações da polícia secreta, ações até abertamente, ações militares abertas aqui no nosso país.
Olha, esquece aquelas sanções do presidente Trump, aquelas sanções tarifárias. Aquilo ali é fichinha perto do que foi feito agora. Gente, é muito mais grave. Ali o presidente estava sancionando compras de produtos brasileiros. Agora ele está dizendo o seguinte, olha, dependendo do desenrolar de uma ação de uma facção criminosa, eu posso intervir aí no território de vocês, porque é essa brecha que está sendo aberta. Alessio? Olha, Amadeu, na realidade a gente está vendo um discurso que traz aí à tona justamente os principais temas que devem ser debatidos no processo eleitoral desse ano. E o pré-candidato Flávio Bolsonaro acabou dando o tom dos dois. Por quê? Deu o discurso, mais uma vez, da defesa da soberania brasileira para o presidente Lula reforçar e colocou ali em cima do muro para a população fazer o juízo de valor sobre a questão da segurança pública. Porque algo que não ficou tão claro ainda para a população, e é preciso que seja feito um esclarecimento por parte do governo, por parte dos que se dizem influenciadores, de deixar claro o que isso representa para a população. Há uma parcela da população que reconhece na atitude do Flávio Bolsonaro algo positivo para o Brasil. Quando, na verdade, quando a gente vai para a prática, nada de positivo vem, a não ser, é claro, para aqueles que defendem, de fato, já uma intervenção estrangeira, uma intervenção americana dentro dos poderes do nosso país. Então, na verdade, o que precisa ser feito, Amadeu, é um esclarecimento, porque há, sim, uma parcela da população, e é importante que fique claro isso, que defende essa intervenção, mas existe outra parcela que está defendendo essa situação meramente por dizer, olha, as facções vão ser combatidas, o crime vai acabar, mas não sabe quais são os impactos que isso pode trazer para a soberania do país. E daí a importância de que nós esclareçamos, que é o que nós estamos fazendo aqui desde o início desse programa, trazendo a notícia, por que acontece, o que significa e as repercussões. Por falar em repercussão, vamos agora com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que, inclusive, é um dos que mais tem negociado com os americanos, Ari.